Imagine um carro de Fórmula 1 com 6 rodas, ou um ventilador gigante sugando o asfalto, ou ainda um volante que o piloto puxa e empurra para ganhar décimos preciosos. Parece loucura? Pois saiba que todas essas tecnologias realmente existiram na F1 e todas foram banidas. A Fórmula 1 tem tudo a ver com empurrar as fronteiras da performance. Carros cada vez mais rápidos, engenheiros cada vez mais criativos e equipes buscando qualquer milésimo de segundo de vantagem. Mas algumas inovações vão longe demais. Ao longo das décadas, os regulamentos da F1 tornaram-se cada vez mais restritivos, com a FIA tentando controlar os gastos e manter a competitividade equilibrada. Ainda assim, gênios do design sempre encontram maneiras criativas de deixar os carros mais rápidos, muitas vezes com o resultado de que suas ideias são mais cedo ou mais tarde proscritas. Hoje vamos explorar 10 inovações que tiveram um profundo impacto sobre a F1. Algumas tiveram vida muito curta, outras duraram alguns anos, mas todas foram eventualmente consignadas aos livros da história graças a terem sido proibidas pela FIA. Ao final, deixe nos comentários qual dessas ideias você acha que deveria ter vivido mais tempo, e se a F1 precisa reverter a tendência dos últimos 40 anos ao adotar regulamentação mais livre, que permita novas ideias e inovações. Vamos começar com uma das tecnologias mais sofisticadas que já apareceram na F1, a suspensão ativa. Uma forma rudimentar de suspensão ativa foi testada pela primeira vez em 1983, com Nigel Mansell pilotando a Lotus 92, equipada com um sistema pioneiro projetado por Peter Wright nos grandes prêmios do Brasil e de Long Beach. Os resultados iniciais foram promissores, mas a Lotus decidiu transformar a suspensão ativa em um projeto apenas para carros de rua por vários anos. A equipe britânica trouxe de volta uma nova versão do sistema em 1987, e foi quando as coisas começaram a ficar realmente interessantes. Ayrton Senna conquistou a primeira vitória para um carro com suspensão ativa no Grande Prêmio de Mônaco de 1987, seguindo com outra vitória nas ruas de Detroit. A Williams também tinha um sistema em desenvolvimento que conquistou sua primeira vitória no Grande Prêmio da Itália, em Monza, naquele mesmo ano, com Nelson Piquet ao volante. Mas não foi até 1992 que o que pensamos como suspensão ativa verdadeira foi aperfeiçoada. Nesta versão avançada, cada canto do carro podia ser controlado eletronicamente para manter o carro na posição aerodinâmica perfeita e otimizar a altura de rodagem. Imagine um carro que não balança, não mergulha na frenagem, não levanta na aceleração. Um carro que mantém sua postura ideal em todas as situações, permitindo que a aerodinâmica funcione no pico de eficiência o tempo todo. Era tecnologia de ponta, mas cara, muito cara. E a FIA decidiu que isso estava indo longe demais. A suspensão ativa foi banida no final de 1993, como parte do chamado Gizmo Ban, que também eliminou o controle de tração e o ABS. A era dos eletrônicos sofisticados na F1 havia chegado ao fim, pelo menos temporariamente. A direção nas 4 rodas foi banida antes mesmo de qualquer equipe correr com ela em uma competição oficial. Fazia parte das proibições de dispositivos eletrônicos que entraram em vigor no final de 1993. Mas, mesmo após essa decisão, a Benetton seguiu em frente desenvolvendo seu sistema. Embora nunca tenha sido usado em corrida, o sistema chegou a rodar em testes e foi brevemente usado em treinos no final de 1993 em um Benetton B193C especialmente designado. O conceito era fascinante. Um sistema hidráulico permitia que as rodas traseiras tivessem 2 graus de liberdade em qualquer direção. A ideia era melhorar a agilidade do carro nas curvas e potencialmente reduzir o desgaste dos pneus. Na teoria, com as rodas traseiras ajudando a virar o carro, você poderia ter uma resposta de direção ainda mais precisa. Mas a realidade foi diferente. O sistema nunca foi refinado o suficiente para produzir um ganho real de tempo de volta. Como você pode imaginar, os pilotos descobriram que o sistema fazia o carro ter oversteer excessivo, o que tornava o carro nervoso e difícil de controlar no limite. Por isso, a decisão foi tomada de não correr com o sistema na breve janela antes de ser oficialmente banido.
foi uma inovação que morreu no nascedouro, vítima tanto de suas próprias limitações quanto da onda regulamentar que varreu a F1. Avancemos até 2020, quando a Mercedes surpreendeu o mundo da F1 com o DAS, ou Dual Axis Steering. A Mercedes sabia que sua criação engenhosa teria uma vida útil de apenas uma temporada quando o sistema foi usado pela primeira vez em 2020. Mas mesmo assim, valeu a pena. A ideia era genial na sua simplicidade. O piloto puxava o volante para trás para ajustar a convergência das rodas frontais, depois empurrava para frente para restaurar as configurações normais. Isso era usado principalmente como meio de melhorar o aquecimento dos pneus frontais. Ao alterar a convergência, os pneus trabalhavam de forma diferente, gerando mais calor quando necessário. A FIA aceitou que o conceito era legal em uma forma revisada depois que a Mercedes originalmente propôs usar um DAS acionado por alavanca em 2019, que foi rejeitado. A FIA insistiu que só seria permissível se fosse ativado pelo próprio volante. Isso era lógico, dado que o princípio do volante poder alterar a geometria das rodas frontais já estava bem estabelecido nos regulamentos. Por isso, o protesto da Red Bull na primeira corrida de 2020 foi rejeitado. O DAS era legal. Mas em meio aos temores de que o DAS simplesmente custaria dinheiro às equipes e todos seriam forçados a adotá-lo, a FIA já havia garantido que os regulamentos impediriam o uso do DAS em 2021. Isso significou que a Mercedes foi a única equipe a correr com o sistema. Uma temporada de vantagem tecnológica e depois para os livros da história. Em 2005, a Renault começou a usar algo que é mais precisamente chamado de amortecedor de massa sintonizada. Era uma massa enorme de 5 a 10 kg, que podia ser sintonizada para circuitos específicos, localizada num pequeno cilindro entre duas molas que era colocada na direção da parte traseira do cone do nariz. O propósito desse amortecedor era reagir às forças verticais criadas ao passar por lombadas, ondulações e zebras. Isso melhorava a estabilidade do carro e o mantinha em uma janela aerodinâmica consistente. Isso foi particularmente benéfico para a Renault, que havia lutado com os regulamentos de asa frontal elevada de 2005. O amortecedor de massa estabilizava a frente do carro dramaticamente, permitindo que os pilotos fossem mais agressivos sobre as zebras e fazendo a asa frontal funcionar melhor. Era uma solução elegante para um problema difícil. Uma vez que as equipes rivais descobriram sobre o amortecedor de massa, todas tentaram copiá-lo com sucesso variado. A Ferrari introduziu seu próprio amortecedor de massa, mas não conseguiu obter a mesma vantagem graças ao fato de usar os pneus Bridgestone de parede lateral mais rígida. O amortecedor de massa era mais benéfico quando trabalhava com a borracha Michelin mais flexível. Isso levou a Ferrari a pressionar contra o dispositivo. O amortecedor de massa foi eventualmente banido definitivamente após o Grande Prêmio da Hungria de 2006. Foi mais uma inovação inteligente que caiu vítima da política da F1 e da busca por igualdade competitiva. O Brabham BT46B, mais conhecido como Fan Car, ou carro ventilador, entrou em apenas uma corrida do Campeonato Mundial e venceu da pole position nas mãos de Niki Lauda. Foi um dos momentos mais controversos e fascinantes da história da F1. O Fan Car foi a resposta do gênio do design Gordon Murray ao Lotus 79 com efeito solo que dominou 1978. O problema para a Brabham era que o motor Alfa Romeo Flat 12 deixava espaço insuficiente para maximizar os túneis Venturi necessários para gerar a força descendente formidável dos carros líderes com efeito solo. A resposta de Murray foi engenhosa: prender um ventilador na traseira do carro. Oficialmente, o ventilador estava lá para resfriar um radiador montado acima do motor. Mas esse ventilador também acontecia de sugar o ar debaixo do carro, criando uma área poderosa de baixa pressão. Em conjunto com as saias laterais, o Fan Car gerava força descendente imensa. O Fan Car era legal segundo os regulamentos da época, e o argumento adotado pela Brabham era que uma proporção maior da potência do ventilador era de fato usada para resfriar o radiador do que para gerar força descendente. Mas todos sabiam qual era a verdadeira intenção. Tecnicamente, o sistema também não foi tornado ilegal em 1978. O chefe da equipe, Bernie Ecclestone, concordou em retirá-lo e retornar ao BT46 convencional
após sua única corrida vitoriosa. No entanto, não há dúvida de que teria sido tornado ilegal imediatamente se a equipe não o tivesse feito voluntariamente. E a redação subsequente e entendimento dos regulamentos técnicos claramente impediram qualquer outro fan-car. Quando a McLaren MP426 apareceu pela primeira vez antes da temporada de 2010, muitos notaram uma entrada em forma de caixa de postal na frente do chassi. Esse era o famoso F-duct, que direcionava o fluxo de ar para a asa traseira. Mas quando o piloto cobria um buraco dentro do cockpit com o cotovelo, o fluxo de ar mudava e era direcionado através do elemento superior da asa traseira, estolando-a. Isso reduzia o arrasto e aumentava a velocidade em linha reta. Era uma ideia genial, mas foi desafiada por rivais com o argumento de que era um dispositivo aerodinâmico móvel. Mas como era simplesmente... E se você está curtindo descobrir essas histórias incríveis da Fórmula 1, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe também um like se você acha que alguma dessas tecnologias deveria voltar. E já aproveita para comentar qual dessas inovações você acharia mais legal de ver nos carros atuais. Sua opinião é muito importante para nós.